Bom, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou fazer com uma certa urgência, porque não para de me chegar mensagens, pessoas me mandando vídeo de TikTok, pessoas me mandando vídeo no Facebook, pessoas me mandando vídeo do YouTube, pessoas me mandando artigos religiosos sobre o que está acontecendo. Esse lance da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, esse lance da OTAN. Cara, e com certeza, né, era de se esperar. Tudo que acontece, não pode estourar uma guerra. Estourou uma guerra, pum! Uma guerrazinha. Aí você já tem Mateus 24, um conflito, e eu vereis de guerra, e rumores de guerra, mas não vos assustei, porque ainda não é o fim, isso é o princípio da dor, está vendo? Jesus está à porta, Jesus está prestes a voltar. Só que seguinte, tá? Eu vou ler o texto de Mateus 24 e vou falar para vocês se isso significa a respeito do fim ou não significa a respeito do fim. E eu já vou adiantando a resposta, porque eu não gosto de enrolar. A resposta é não. O que está acontecendo lá com a Rússia não tem nada a ver com a vinda de Jesus, porque o povo está falando. E eu vou mostrar biblicamente. O problema é que vocês, os evangélicos, né, acreditam nas escrituras, dizem acreditar nas escrituras, mas não leem elas de forma correta. Leem apenas pedaços soltos e interpretam da maneira que querem interpretar, porque isso é conveniente para eles. Por isso estão sendo falsos, hipócritas e mentirosos. Agora vamos ver aqui o que as escrituras dizem a respeito deste conflito, a respeito de Mateus 24 necessariamente, que todo mundo usa como base para dizer que Jesus está voltando só porque estourou uma guerra na sociedade, ou aconteceu alguma mazela no mundo. Pronto, Mateus 24 já está aqui dizendo que Jesus vai voltar. Vou explicar biblicamente, depois eu vou dar as minhas considerações. Então vou ler aqui Mateus 24, eu não vou fazer que nem as pessoas fazem, não vou ler o versículo solto e falar que a guerra está retratando a vinda de Jesus. Eu vou ler tudo para você entender o que está escrito aqui, você entender. Tem que vir um cara aqui que não é cristão, ler de forma correta, para você cristão entender. Isso daí é vergonha, cara. Mateus 24 diz assim, preste atenção, vou explicar, preste atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, Jesus ia saindo, ponto 1, templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, templo de Jerusalém. Então Jesus ia saindo do templo, os discípulos mostram para ele a estrutura do templo. Olha só o templo como é que é. A resposta de Jesus, verso 2. Jesus, porém, lhes disse, não vejas tudo isso o quê? O templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está falando? Os discípulos mostraram o templo para ele. Jesus falou assim, está vendo esse templo aqui? Em verdade digo para vocês, não vai ficar nada de pé aqui, pois pedra sobre pedra será derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, deu uma pausa, eles foram saíram da frente do templo, foram até o Monte das Oliveiras. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda, da vinda de Jesus, e do fim do mundo? Escute, verso 1 e 2 falou sobre o templo. É engraçado se você pegar o texto de Marcos, no capítulo 13, conta que eles estavam no templo, que Jesus falou isso, eles saíram do templo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, fala que eles estavam sentados no Monte das Oliveiras. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Eles estavam assentados no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. Então, o que está escrito em Mateus capítulo 24, guerra, rumores de guerra, a nação se levantando contra a nação, tem a ver com o templo de Jerusalém. Por quê? Porque está escrito aqui. Não é o que você quer, o que você acha. É o que está escrito aqui que vale. Então, beleza. Eles sentaram no monte, e Marcos, no capítulo de Marcos, corrobora com isso. Eles estavam sentados no monte. No capítulo de Marcos fala que eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, de frente para o templo de Jerusalém. Estava ainda se referindo aos acontecimentos a respeito do templo. Agora, não tem só o templo, tem aqui, ó. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram até ele seus discípulos em particular, dizendo, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, é o que nós temos aqui. A vinda de Jesus, o fim do mundo e o templo de Jerusalém. Essas coisas estão ligadas. Não pode estar desligada, senão é uma maluquice. É um retardo mental. É não ler o texto corretamente. É uma hermenêutica totalmente falha, cara. Se eu desassociar essas três coisas, é impossível ser desassociado. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui. Veja bem. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos,
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando Jesus está se referindo disso, você tem que entender o que é o Messias, porque Cristo e Messias é a mesma coisa. É a tradução do hebraico Machia, que significa Messias, e Cristo é Messias também. Cristo significa ungido, Machia significa ungido, Messias significa ungido e Cristo significa ungido. Só que o Cristo é a transliteração da palavra hebraica ungido para o grego. Então Cristo e Machia é a mesma coisa. Messias, Cristo, Machia é a mesma coisa, significa ungido. Tá? Então Jesus está falando, ó, se alguém disser que é o Messias também, não acreditem. Porque se você lê Reza Aslan, ou se você lê vários autores que relatam historicamente, até mesmo Flávio José, cara, se você relata relatos históricos, você vai ver que naquele movimento da Palestina existiam várias revoltas judaicas e várias pessoas se intitulando Messias. Mais para frente, João também vai relatar quem são esses que se dizem Cristos e não são na primeira epístola dele. Não posso explicar aqui por causa do tempo. Que eu sou o Cristo, verso 5, não os assusteis. Agora, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque mister significa necessário, porque mister ou necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Guerras, preste atenção, rumores de guerras. O que está se referindo guerra, rumores de guerra? Verso 1, 2 e 3. Templo de Jerusalém, vinda de Jesus e fim do mundo. É isso que você tem que pôr em mente. Porque, 7, quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio da dores. Fome, terremotos, pestes tem a ver com o quê? Templo de Jerusalém, fim do mundo e vinda de Jesus. Eu vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serei odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O texto continua, mas eu vou parar só daqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Cara, olha só, o que está acontecendo? Jesus olhou para o templo e falou que o templo seria derrubado. E os seus discípulos, e logo nos seus ensinamentos, ele fala, os discípulos perguntam sobre a sua vinda, sobre o fim do mundo, então Jesus junta tudo em um pacote só. Agora a pergunta que eu te faço, por que Jesus fala que esses acontecimentos têm a ver com o templo? Simples, gente. Porque esses acontecimentos, guerra, rumor de guerra, fomes, pestes, perseguições, traições de judeu, um traindo o outro, fuga de Jerusalém. Quando que aconteceu isso? Que envolva o templo. Sabe quando foi? No ano 70, depois de Cristo. Com a invasão de Tito Flávio Vespasiano para a entrada em Jerusalém. É por isso que Jesus fala, aqui não ficará no templo pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Tito Flávio Vespasiano entra em Jerusalém, o que ele faz? Ele destrói todo o templo. É basicamente isso. O que está sendo falado em Mateus 24 não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Não tem nada a ver com a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o texto não me deixa sair disso. E tem vários outros problemas aí. Por quê? Porque veja só, cara. Jesus associou a destruição do templo com a vinda dele e com o fim do mundo. Jesus associou isso. Agora eu te pergunto. A guerra da Ucrânia, tudo que está acontecendo, o templo de Jerusalém está de pé? Não está de pé, já está derrubado. O templo de Jerusalém já está derrubado. Por quê? Porque essa profecia é referente à guerra judaica dos anos 70, depois de Cristo, onde Tito Flávio Vespasiano entra em Jerusalém. E o que ele faz? Ele destrói o templo de Jerusalém. Só que, se Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seja derrubado, ou seja, não ficaria nada, a profecia de Jesus falhou. Por quê? Porque Tito Flávio Vespasiano entra em Jerusalém,
destrói o templo de Jerusalém. Destrói todo? Não. Ele deixa uma parede gigante do templo. Que parede é essa? Ele deixa um muro gigante. Por que ele faz isso? Porque ele deixa o muro e, aí os historiadores vão relatar isso, José vai relatar isso. Ele deixa um muro gigante para que seja de memorial. Para que todo judeu que olhasse para aquele muro não se revoltasse contra os romanos. Olhasse aquele muro e falasse, Tito Flávio, e Tito Flávio falou isso, Tito Flávio esteve aqui e destruiu o templo de Jerusalém. Que muro é esse? O Muro das Lamentações. Se você não sabe, o Muro das Lamentações é a única parte física que sobrou do templo de Jerusalém. Então a profecia de Jesus já falhou, porque Jesus falou que não ficaria nada que fosse derrubado. Tito Flávio destruiu, mas deixou o Muro das Lamentações lá. Outra coisa, Jesus associa a destruição do templo com a vinda dele e o fim do mundo. Agora eu te pergunto, isso aconteceu nos anos 70, o mundo acabou? Isso aconteceu nos anos 70. Jesus voltou? Não voltou. Então não tem nada a ver com esse negócio de guerra da Ucrânia. Não tem nada a ver com esse negócio de guerra da Rússia. Bom, já expliquei aqui que este versículo que causa tanto alardio, tanto alarme, que as pessoas ficam assustadas, não tem nada a ver para os dias de hoje. Não tem nada a ver. E também não tem nada... mas tem a ver com a vinda de Jesus. Pode haver uma guerra, um rumor de guerra. É isso que eu falo, não encaixa. Beleza, mas não encaixa. Porque para fazer sentido, o templo de Jerusalém tem que estar de pé para ser destruído. Mas não está de pé. Então você percebe que o que Jesus fala, o que as Escrituras relatam, essa profecia, não se encaixa para a época. Por quê? Porque está associado destruição do templo de Jerusalém, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Essas três coisas têm que estar juntas. E o que acontece? Acontece as coisas separadas. Então você tem a destruição do templo de Jerusalém, mas não tem a vinda do Filho do Homem e também não tem o fim do mundo. Mas hoje pode ter a vinda de Jesus. Hoje pode, esse texto pode se referir, porque pode ter a vinda de Jesus. Pode acontecer o fim do mundo a qualquer momento. Beleza, mas cadê o templo de Jerusalém? Entendeu? Quando não bate de um lado, também não vai bater do outro. Então é muito incoerente. Naquela época o templo foi destruído, mas não teve o fim do mundo e não teve a vinda de Jesus. Hoje pode acontecer a vinda de Jesus, pode acontecer a vinda de Jesus, a destruição do fim dos tempos, mas não tem o templo de Jerusalém. Então essas três coisas têm que estar associadas. Então é algo que não bate. Não faz sentido. Cara, e eu fico assim, sabe? As pessoas se dizem portadoras da verdade, defensoras da verdade, mas não contam a verdade. Outra coisa, outro fato interessante é que a guerra judaica aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. E isso está relatado, essa profecia está relatada onde? No livro de Mateus. Quando que foi escrito o livro de Mateus? Entre anos 70 até os anos 100. Os historiadores tudo relatam isso. Cara, se essa profecia está relatada dos anos 70 até os anos 100, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido a destruição do templo de Jerusalém e depois eles escreverem que Jesus tinha dito isso. Para quê? Para validar as palavras de Jesus. Mas talvez Jesus nem tenha dito. Mas isso é um caso para se estudar mais a fundo. Por quê? Porque se Mateus, e é Champlin que fala, eu vou ler aqui o que Champlin fala. E vou explicar algumas coisas. Olha só, Champlin vai falar a respeito da data da autoria de Mateus. Aqui é o comentário do Champlin, do Novo Testamento, é a parte de Mateus e Marcos. Se você tiver aí na sua casa, pode pesquisar. Na página para te adiantar, 257. Ele diz bem assim, se aceitarmos a ideia de que Mateus foi o autor, torna-se provável uma data antes da destruição do templo de Jerusalém, anos 70. O esboço histórico, o qual foi tomado por empréstimo de Marcos, ou seja, Mateus copiou ou se espelhou em Marcos para escrever os seus ditos. Pelo que o livro foi escrito após aquele evangelho ter sido composto, então se eles acreditarem, o que a fonte Q já vai falar disso. E quem estuda a construção dos evangelhos, quem estuda bibliografia, a construção dos evangelhos, sabe disso também. Vai estudar o Novo Testamento, sabe disso também. Conforme Marcos pode ter sido escrito tão cedo, anos 50, conforme asseveram algumas tradições, pelo que Mateus pode ter sido escrito entre 50 e 70. Se Mateus foi o seu autor, há possíveis razões, entretanto, para atribuirmos a este evangelho uma data entre 80 e 85. Ou seja, cara, então você tem relatos históricos que aconteceram.
E depois os evangelhos falando de algo como se fosse anterior a esse fato histórico. Ou seja, Jesus não falou aqui, haverá pedra sobre pedra que seria derribada. Não. Não tinha nada escrito. Nessa época aqui não tinha nada escrito. A história vai acontecendo, Jesus morre, acontece a guerra judaica, o templo foi destruído, quando chega aqui depois, entre 70 e 85 anos de Cristo, o que eles fazem? Ele escreve que Jesus está relatando a destruição do templo, mas eles escreveram depois que o templo já tinha sido derrubado. Mas todo mundo, na cabeça de todo mundo, é que o que foi escrito anteriormente, mas não foi isso que aconteceu, porque a própria tradição cristã relata isso. Cabe agora é alguma coisa que eu tenho que concordar. Eu não posso ser leviano e ser mentiroso. Marcos relata antes dos ocorridos. Porque a tradição vai dizer que Marcos escreveu entre 50 e 70. Pode ser que Marcos relatou antes do ocorrido. Aí sim seria uma profecia que mais ou menos se cumpriu. Por que mais ou menos se cumpriu? Porque o tempo foi derrubado, mas Jesus não voltou e o fim do mundo não aconteceu. Por que eu fiz esse vídeo? Porque, gente, sempre é gerado grande alarme na sociedade. Parece que todo mundo quer enfiar o cristianismo à força, sabe? A goela abaixo. Só que os espertos, os espertos estão vendo isso. Cara, é sempre assim. Você pega um desastre social, um desastre mundial, e não é de agora isso. Não é de agora. Se você pegar o relato, se você estudar a história, pegar o relato, o que aconteceu na peste negra, sabe? Qual era o movimento em questões religiosas, o que estava acontecendo em questões religiosas ali, você vai ver que todo mundo relatava a mesma coisa. É o fim do mundo, Jesus está voltando, é o fim do mundo. Tá vendo? Tá vendo? Eles perseguiram até os judeus, porque os judeus perseguiram os cristãos. E, meu irmão, o cacete estava comendo, tava gente morrendo, e eles estavam falando, Deus está punindo a gente porque vocês perseguiram a gente no passado. Sempre vai existir. Todas as vezes que acontece algum mal na sociedade, cara, sempre Deus vai falar que Jesus vai voltar. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, aquele problema, era um problema que já estava sendo generalizado, e como a sociedade judaico-cristã, aquele negócio, Israel é o relógio de Deus, é o relógio de Jesus, tem que prestar atenção em Israel. Um tempo atrás, em 2000, 2005, até 2014, estava tendo aquele problema do Hamas e a Palestina contra Israel, estavam bombardeando Israel, cara, tornou proporções generalizadas, onde Israel passou sobre a cidade da Palestina, jogando panfletos dizendo para a galera sair de casa que eles iam entrar lá e bombardear todo mundo. E pasme, isso daí foi televisionado. Porque todo mundo fica com esse negócio bem assim, Israel é o relógio escatológico. O que aconteceu? Botaram câmera ao vivo. Por quê? Porque na mente da sociedade estava assim, vamos botar a câmera ao vivo, porque na hora que estiver acontecendo o conflito, Jesus vai voltar. O que aconteceu? Aconteceu o conflito, Jesus não voltou. Esse que é o grande problema. Teve a pandemia. A pandemia significava o quê? Todo mundo falou. Usou o texto de Mateus 24. Haverei pestes, fomes. O que aconteceu? Jesus também não voltou. E é sempre a mesma coisa. Estão falando dessa guerra da Ucrânia, os Estados Unidos, nação se levantando contra a nação. Sabe o que vai acontecer? Jesus também não vai voltar. O problema é que eles são espertos. Eles acham que as pessoas esquecem isso. Cara, já foi anunciado, segundo esse texto de Mateus aí, já foi anunciado a vinda de Jesus, uma porrada de tempo, e Jesus não voltou ainda. Todas as guerras que acontecem, Mateus 24. Um conflito de uma nação contra nação, Mateus 24. Mas isso já ia ter uma caralhada de tempo que está acontecendo e Jesus não volta, mano. Por que não volta? Porque isso daí não tem nada a ver com os dias atuais, porra. Isso daí foi uma profecia relativa aos anos 70 depois de Cristo. E o próprio texto diz isso. O problema não sou eu que estou falando, não. É o próprio texto que diz isso. Sabe? Os discípulos mostraram o templo e Jesus respondeu. No Monte das Oliveiras ele estava sentado na frente do templo, fazendo menção ao templo. E Jesus respondeu aos seus discípulos. Esse que é a grande questão. Sabe? Eles querem pôr... Eu não sei, mano. Que os cristãos são aquele tipo de pessoa indefesazinha, que quer que alguém fique cuidando dele, que se estourar uma luz, meu irmão, a lâmpada, eles dizem, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Vamos parar com isso, gente, sabe? Não, escuta o que eu estou falando. Esse vídeo vai servir para daqui a anos, 10 anos, 15 anos, vai acontecer a mesma coisa. Aí nego vai falar o quê? Que é a vinda de Jesus também. Vou ler Mateus capítulo 24.
Todas as vezes que se estourou um estupim social, guerra acontecendo, a vinda de Jesus. Tem nada a ver com Jesus, meu irmão. Isso daqui tem a ver com a humanidade, com esse sistema demiúrgico. O cacete come mesmo. Guerra acontece mesmo. Porque o ser humano é totalmente débil. O ser humano é totalmente maligno. E gastam milhões e milhões e milhões para matarem até inocentes, sem saber. Criam guerra e sem saber a gravidade da situação, sabe? Aí ficam postando esses vídeos aí no TikTok, do avião vindo, bombardeando a criancinha, gritando, tal, como se eu fosse me compadecer. Eu me compadecer? Irmão, estão matando uns aos outros lá, os parentes deles lá. E eu vou ter que me compadecer? Eu aprendi a olhar para o ser humano como esse ser humano maldito é de verdade. E vou fluindo, conforme as regras do jogo. Eu acho que você também deveria fazer o mesmo. Mas bom, isso daí são opiniões pessoais minhas. Então era isso que eu queria dizer. Não tem nada a ver Mateus capítulo 24. Tá? Esse negócio desses vídeos da internet, todo mundo falando, pregando até em igreja. Tem nada a ver. É uma grande mentira. E vocês vão ver que o tempo vai passar e Jesus não voltou. E todo mundo vai querer deixar isso no esquecimento para não ser dado como falsos. Mas isso já aconteceu, meu irmão. E o que eu posso dizer? Foram dados como falsos. Espero que tenham contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.